pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje para atender um pedido de todos vocês de uma análise sobre os contratos do Internacional, os jogadores do Internacional que têm contratos terminando agora, no final do ano, deste ano, com tudo que está acontecendo. Como é que fica? Como é que vai ser o processo? Que tipo de preocupação se tem? Né? Então nós vamos conversar sobre isso agora. Inscrito no canal, todos vocês, hein? Joinha, dá joinha agora, não deixe pro final do vídeo, senão tu vai esquecer. E quer estar comigo no WhatsApp todos os dias? Hein? O que tu acha? Trocando ideia comigo, sorteio de camiseta, conteúdo especial, seja membro, tá? Aqui na capa do meu canal, tá bom? Vem comigo agora. Vambora, vamos começar então? Jogadores com contrato terminando no final do ano. Vamos começar com o senhor Andrés Nicolás D'Alessandro, né? Termina no final do ano. Primeiro eu quero dizer uma coisa para vocês. É possível, são duas possibilidades. É possível que a FIFA baixe uma norma. Ela, por enquanto, só deu a sugestão. Mas é possível que ela baixe uma norma obrigando todos os contratos se estenderem sem ônus, a não ser os salários, para aqueles, pelo mesmo tempo que ficou parado, para complementar as competições. Por exemplo, se o Campeonato Brasileiro for até final de janeiro, por exemplo, que se estendam os contratos automaticamente. Não é norma ainda, não é decreto, não é obrigação. Por enquanto, foi uma sugestão da FIFA, mas pode ser que isso aconteça. Ou daqui a pouco também a sensibilidade dos próprios jogadores ou clubes que emprestaram de fazer esse processo, tá? Isso, começou a discussão sobre isso, mas não tem nada definido ainda. Vamos lá. D'Alessandro, terminando o contrato no final do ano, a gente não sabe nem se ele vai continuar jogando futebol. Ele deu indício numa live do Internacional que talvez pudesse continuar jogando futebol. Se ele continuar, tem grande chance de ser no Inter, ou então ele tentar alguma aventura no último ano da sua carreira, completando 40 anos, futebol dos Estados Unidos, da China, da Rússia, não sei, da Arábia, não sei. Então não se tem essa definição ainda, mas o contrato do Dali termina assim no final do ano. Outro que tem contrato terminando no final do ano é o Rodrigo Dourado, né? E este tem um processo em que ele completou agora 1 ano sem jogar futebol, toda uma recuperação física que tem que ser feita e não está sendo feita. A clínica parece que está completa, mas uma recuperação física com ele. E em meio a isso tem interesses, já teve no ano passado, no meio da lesão dele, teve o interesse do Flamengo, que queria levar ele para lá. O Jorge Jesus gosta muito dele desde que era do Benfica. Mas esse jogador, por conta de todo esse problema que passou, ele vai querer renovar com o Inter para continuar por aqui. Como o contrato dele termina no final do ano, ele poderia já assinar no meio do ano um pré-contrato. E eu acho que poderemos ter novidades nos próximos dias em relação a uma renovação de contrato, quem sabe por mais 1 ano apenas, com o Rodrigo Dourado. Acho que essa é uma possibilidade forte. Outro jogador, Rodrigo Lindoso. O Inter adquiriu o Lindoso, os direitos econômicos, não tem a totalidade do passe dele. Mas no final do ano termina o seu contrato com o Internacional. E tem que tratar disso, tem que negociar a renovação de contrato. Também não imagino que vai ter problema. O Lindoso é um jogador que foi muito aproveitado no ano passado, no lugar do Dourado, inclusive. E é um jogador que está muito bem ambientado no Internacional, não é titular neste momento, mas aparecendo quase sempre. Mais um jogador, o Wendel, o lateral esquerdo. Quando veio para o Inter em 2017, ele fechou contrato de 3 anos. No final deste ano, e depois ele estendeu até o final de 2020, porque ele veio no começo de 2017. Fica ou não fica? Depende. Se tivesse terminando o contrato dele no final do ano passado, eu diria que não ficava. Como ele começou esse ano bem, tudo depende do restante do andamento da temporada. Mas é uma negociação que provavelmente deve acontecer. O Wendel hoje é considerado um jogador bastante útil no grupo do Internacional. Thiago Galhardo, para vocês entenderem como é que funciona isso. O Thiago Galhardo não pertence a nenhum clube. O Galhardo ele se desvinculou do Ceará e assinou um contrato com o Inter até o final do ano. Ele é do Inter até o final do ano. No final do ano também se renegocia com o próprio jogador. É uma negociação entre as partes. Não tem nenhum outro clube envolvido, como de nenhum jogador que eu citei até agora. Todos estes tu negocia diretamente com o jogador. Agora nós vamos começar a tratar daqueles... Não, tem mais um ainda, o Neto, o Guri. O Neto também tem contrato encerrando no final do ano. Depende do que vai ser o aproveitamento desse ano, que até agora foi pouco para saber se ele vai continuar ou não. Também é uma negociação com o próprio jogador. E aí vem aqueles que tu tem que negociar com os clubes, né? O Saravia, que é do Porto, e vem com passe fixado. Eu não tenho conhecimento do valor da opção de compra do Inter no final do ano.
mas este é um jogador que vai ter que negociar. Não jogou praticamente até agora, daqui a pouco vai jogar só no segundo semestre e em seguida teria que voltar. O Porto vai ter que ser sensível nisso. Demian Musto, também proveniente do Huesca, da Espanha. Esse jogador no final do ano termina o seu contrato com o Internacional e tem que haver uma negociação com o clube. Tá? É outro jogador e pelo que apresentou até agora, pela sua importância, pela sua titularidade, o Inter provavelmente vai querer fazer isso. Rodinei, o lateral direito. Também contrato terminando no final do ano, pertencente ao Flamengo, e o passe está fixado em 3,5 milhões de dólares. Ou seja, o Internacional teria que pagar esse montante para ficar com o Rodinei em definitivo. Tá bem até agora, acho que deu a resposta, mas não tem como garantir que o Inter vai fazer algum movimento nesse sentido. Gustavo, centroavante, também, ele é do Corinthians, ele vem emprestado até o final do ano e no final do ano o Inter vai ver qual foi a utilidade dele. Né? Ele veio para ser reserva do Guerreiro. E até agora não teve grandes preocupações com a ausência do Guerreiro para saber que tipo de resposta ele vai dar. Mas é um jogador também que vai, no final do ano, tem que negociar Inter e Corinthians ou daqui a pouco simplesmente devolver o jogador. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, nós temos aí várias situações de jogadores que de repente mal vão jogar neste ano e já vão ter o contrato encerrando. Vamos ver o que vai acontecer. Acho que a FIFA tem que entrar na parada com uma determinação. Parou abril, maio e junho, então o contrato que terminaria dia 31 de dezembro vai ser até janeiro, fevereiro, março, né? Teria que ser alguma coisa nesse sentido. Mas vamos ver o que vai acontecer, nós saberemos na sequência. Tá bom, gurizada? Valeu!